Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de cálculo vetorial, hoje nós iniciaremos a terceira e última etapa dessa disciplina, em que nós iremos trabalhar com superfícies. Então, daqui até o final do nosso curso, nós iremos explorar um pouco desses objetos. Bom, pessoal, como que isso vai funcionar? Se a gente parar para pensar, até o momento, o que nós fizemos? Nós definimos lá no início do curso um objeto base, que eram as curvas espaciais, que eram parametrizadas por aquelas funções vetoriais, e a partir dessas curvas, nós desenvolvemos toda uma teoria. Então nós vimos ali como representar essas curvas no espaço, como calcular o comprimento dessa curva, a questão de derivada que originava as retas tangentes, vimos ali curvatura e no final das contas nós aprendemos a trabalhar com as integrais de linha, que eram as integrais sobre essas curvas, inclusive vendo um teorema importante que era o teorema de Green. O que nós faremos agora, pessoal, é um paralelo, um total paralelo a essa teoria que nós desenvolvemos, mas para superfícies. Então nós iremos aprender a interpretar esse objeto e aí nós vamos calcular um comprimento desse objeto. Mas como agora nós estamos falando de algo bidimensional, esse comprimento será a área. Assim como nós falaremos ali de uma ideia semelhante à reta tangente, mas vai originar um plano tangente, e posteriormente nós vamos para a ideia de integral de superfície. Então, para a gente conseguir desenvolver toda essa teoria, o primeiro passo é nós interpretarmos o que é esse objeto, definimos ele. Então, nós já aprendemos isso, pessoal, em geometria analítica, e eu já comentei com vocês nesse curso também. Uma superfície é o seguinte, quando a gente está trabalhando com uma geometria de 3 dimensões, uma superfície é simplesmente representada por uma equação nas variáveis x, y, z. Então, por exemplo, se nós pegarmos x² mais y² mais z² igual a 1, isso é uma equação em x, y, z, e isso representa uma esfera. Nós já vimos isso anteriormente, vocês já trabalharam com isso, e essa é uma superfície. Outra superfície que nós conhecemos, se a gente pegar, por exemplo, x² mais y² igual a 1, nós sabemos que isso é, na geometria tridimensional, isso é um cilindro, porque nós temos o z livre. Então isso também é uma superfície. Tem a equação de plano, que também gera superfície, todas aquelas ideias de quádricas. Então, de fato, uma superfície é gerada dessa maneira. Beleza, pessoal? Muito bem, então nós vamos, assim como nós fizemos lá no começo com a parte de curvas, nós iremos parametrizar superfícies. Então, como é que era a ideia de curvas, pessoal? A ideia da curva era o seguinte, nós tínhamos uma reta, imagina que tem uma reta, e a gente pega essa reta e distorce ela. Então, isso gera uma trajetória, gera uma curva no espaço. A ideia de superfície é a mesma coisa, só que ao invés de a gente distorcer uma reta, nós iremos distorcer um plano. Então, imagina que você tem um plano, pega uma folha de papel aí, eu não tenho nenhuma perto, mas pense numa folha de papel. Quando você distorce ela assim, você faz ela virar não algo mais plano, isso vai gerar uma superfície, como por exemplo essas que eu comentei com vocês. Então, para nós parametrizarmos uma superfície, nós precisaremos de 2 parâmetros. Lá no caso das curvas era um parâmetro, agora nós precisaremos de 2. Então, a primeira definição é essa, sobre superfície parametrizada, e a ideia é a seguinte, nós vamos ter uma função vetorial, vou até usar a mesma notação, essa R com a flechinha em cima. Entretanto, agora, o domínio dela é um subconjunto do R2. Ela vai continuar chegando no R3 e ela vai ter essas funções componentes. Então, a cada par UV, já que nós estamos com o domínio em R2, nós associamos um x de UV, y de UV, z de UV. Então, isso aqui é uma função vetorial aí a 2 componentes, a 2 variáveis. E o que é uma superfície parametrizada, pessoal? Então, é o conjunto de todos os pontos x, y, z, todos os pontos com 3 componentes, em que cada uma dessas componentes é representada por essa função vetorial, tá vendo? O x é o x de UV, o y de UV e o z de UV, com u e v nesse domínio dessa função. Eu fiz um desenho bonitinho aqui, eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender, mas a ideia é a seguinte, imagina que nós temos aqui o domínio, então nós temos um plano aqui UV, eu peguei o UV porque é essa notação que nós estamos utilizando, e aqui nós temos esse conjunto D, tá vendo? É um conjunto aqui, parece um feijão aqui, esse conjunto verde, E aí essa função vetorial que nós escrevemos, veja, ela associa cada par UV a algo de 3 componentes. Então, em particular, este ponto aqui, ele vai ser elevado em um R de 1V, R de UV, que é um ponto aqui nesse R3. E quando a gente aplicar essa função em todos esses pontos, isso vai gerar algo aqui, que, digamos, vai ter largura e altura, digamos assim, entretanto não tem espessura, porque nós temos 2 variáveis, nós temos uma dimensão 2, tá vendo? Então vai gerar um objeto aqui, tipo esse azul que eu desenhei, que é mais ou menos a ideia da folha que eu falei para vocês, Se você pegar a folha do seu caderno e der uma distorcida nela assim, você verá que vai gerar um objeto parecido com esse. Deu para entender? Então essa é a ideia de superfície parametrizada, pessoal. É o local geométrico dos pontos em R3 descritos por uma função R dessa maneira. Beleza? Então nós vamos explorar um pouquinho, eu vou apresentar nesse vídeo para vocês vários exemplos aqui. E assim como era lá no caso de curva, nós temos as 2 vias, tá?
Nós temos a via que eu posso te dar uma função desse tipo, então eu tenho uma função vetorial R de UV, e você vai me dizer qual superfície isso representa. Então você vai interpretar, né, a geometria por trás dessa função vetorial. E nós temos o percurso contrário, que eu posso te dar uma superfície descrita por uma equação, igual está escrito aqui em cima, e você vai ter que encontrar essa função R, que é a ideia de parametrização igual com curva, tá bom? Então, dada a parametrização, qual é o objeto que isso representa? Nós vamos aprender a fazer isso. E o contrário, te dada a superfície, né, dada a equação que descreve a superfície, qual é a função vetorial que a descreve? Nós também iremos fazer isso, certo? Vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos para um primeiro exemplo. Então, vamos considerar essa parametrização aqui para uma superfície. Ó. R de UV é igual a U mais V mais 1, U mais 1 menos V menos 1. U e V aqui está varrendo todo o R2, né? Então, o U e o V podem ser qualquer elemento dos reais. Qual superfície é essa, pessoal? Vamos aqui para o nosso quadrinho. Possivelmente alguns de vocês já conseguem identificar, mas é bem simplesinha essa, pessoal. A ideia é a seguinte. Ó. Note que nós temos dois parâmetros, isso vai ser necessário. E se a gente escrever dessa maneira, ó, nós temos um x, um y e um z, certo? Nós temos as três variáveis aí, né? Vou até colocar uma chave aqui. Veja, nós temos, então, pontos no espaço e de que maneira se comportam os seus componentes x, y, z, né? A nossa x, ó, vou até mudar a ordem ali, ela é sempre da forma 1 mais u mais v, certo? A nossa y, ela é sempre da forma 1 mais u, e a nossa z, ela é da forma menos 1 menos v, né? Vou até colocar o v aqui para frente, ó. Isso aqui te lembra alguma coisa? Parece aquela ideia de equação paramétrica de reta, né? Só que na equação paramétrica de reta nós temos um parâmetro que é o parâmetro t. Aqui nesse caso nós temos dois parâmetros. E o que isso significa, pessoal? Que isso aqui é um plano. Então isso aqui é inclusive chamado de equação paramétrica do plano. Não é uma coisa que a gente vê sempre, né? Mas isso aqui existe, tá? E aí nós precisamos desses dois parâmetros justamente pela ideia de que nós temos uma altura e um comprimento, né? Ou largura ali, né? Tanto faz da maneira como você está olhando. Não temos espessura, mas nós temos duas dimensões. Por isso que nós precisamos de um parâmetro u e de um parâmetro v. Então esse plano, né, se você quiser interpretá-lo, ó, ele é o plano que vai passar pelo ponto 1, 1, menos 1, e ele é paralelo ao vetor 1, 1, 0 e o vetor 1, 0, menos 1. Eu digo paralelo porque lembrando que o vetor ele é um representante da classe, né? Então eu posso estar com ele em qualquer local aí, né? Por isso que essa ideia de paralelo. Deu para entender? Então dois vetores eles originam um plano, né? Desde que você tenha um ponto aí, e é isso que está acontecendo. Até se você quiser escrever de uma outra maneira, que talvez fique bom para vocês, veja, nós temos que x, y, z, ele pode ser escrito como? É a mesma coisa, tá? Ó, é o ponto 1, 1, menos 1, mais u, que multiplica o vetor 1, 1 e 0, mais v, que multiplica o vetor 1, 0 e menos 1. Tá vendo? Então o que eu estou fazendo, né, eu tenho um ponto base e eu estou escrevendo todos os pontos como combinação linear desses vetores. Então por isso que é o plano gerado por esses vetores. Deu para entender? Então de fato isso aqui é um plano. Ó, até deixei aqui. Opa, já mostrei o desenho, mas daqui a pouco eu mostro melhor, né? Mas aqui nós temos, então isso aqui representa um plano. Muito bem, pessoal. E se a gente quisesse esboçar esse plano? Talvez a gente até consiga fazer isso, né, pensando nessa ideia. Mas pensando no que nós já vimos e que vocês geralmente estudam em GA, para eu esboçar um plano eu preciso de um ponto, que já nos é dado aqui de bandeja, né? E além disso eu preciso de um vetor ortogonal a esse plano, um vetor que é normal. Como que eu faço para encontrar? Aqui é bem simples, né? Porque veja, nós temos dois vetores deste plano, né, que pertencem a este plano. E se eu quiser encontrar um vetor que é ortogonal a ambos, basta eu fazer o produto vetorial, né? Então, por exemplo, neste caso, eu poderia fazer assim, ó. Eu vou considerar o n como sendo o produto vetorial desses dois vetores, né? Eu vou chamar eles aqui de W1 e W2, ó. Tá? Então, só indicando aqui em cima, esse aqui pode ser o nosso W1 e esse outro aqui na frente pode ser o nosso W2, né? Lembrando que a ordem aqui não importa, né, pessoal? Porque se você inverter, só vai mudar se o vetor está para cima ou para baixo, né? E aí, quando você faz esse produto vetorial, isso aqui vai resultar em... A primeira componente é menos 1, a segunda componente vai ficar 1 e a terceira vai ficar menos 1, tá bom? Depois vocês fazem aí com um pouquinho mais de calma, mas esse aqui é o nosso vetor normal, ó, a esse plano. Então, se você quiser determinar qual que é a equação desse plano, veja, é só você usar aquela mesma ideia, né? Vai ficar, então, menos x mais y menos z mais um d igual a 0, né? E aí, para você determinar qual é o valor desse d, basta você substituir a equação do seu ponto, né? Então, esse aqui é o nosso ponto P, veja, que é, digamos, o nosso ponto inicial aí, né? Então, se eu substituir o P aqui agora, eu encontro qual vale esse D, que no caso vai dar menos 1, né? Então, vai ficar menos x mais y menos z menos 1 igual a 0. Então, essa aqui é a equação do nosso plano, tá vendo? É só a título de curiosidade, caso você queira esboçar, né?
Eu já até tinha dado um spoiler aqui, eu fiz o desenho desse plano em verde, veja. Então é esse plano aqui. Então essa é a ideia, tá, pessoal? É relativamente simples aí, basta você fazer essa ideia aqui, então, de substituir, né, de encontrar o produto vetorial, claro que eu fiz mais rapidamente, e substituir o ponto para encontrar a equação do plano. Beleza? Lá no caso das retas, pessoal, quando a gente fazia a equação de reta, eu sempre falei para vocês assim, ó, quando nós temos aqui algo linear nas três componentes, ou seja, nós tínhamos lá um parâmetro t, né? Quando essa função que descrevia em cada uma das funções componentes era de grau 1, então isso descrevia uma reta, porque era justamente essa mesma noção, né? Nós escrevíamos um ponto mais algo que acompanhava t, e isso gerava a equação de uma reta. Aqui é o mesmo esquema. Então, só que nós vamos ter dois parâmetros. Então, se nós tivermos que u e v em cada uma das funções componentes está de grau 1, isso vai descrever um plano. Beleza? O plano pode ser, obviamente, inclinado aí de qualquer maneira. Tá certo, pessoal? Então, esse aqui é um primeiro exemplo, né? Vamos lá, então vamos para um segundo aqui. Muito bem, que superfície que é essa daqui, pessoal? Vocês já conseguem ver direto? Então, se a gente olhar para ela aqui com mais carinho, né? Veja que ela parece a hélice, né? Lembra que a hélice era cosseno de t, seno de t e t. Então, como que nós fizemos aquela análise lá no começo do curso, né? Foi uma das nossas primeiras aulas. O que nós fizemos foi observar que essa primeira e essa segunda componente, elas satisfaziam aquela condição de x² mais y² ser igual a 1, lembra? E aí o que nós tínhamos naquela situação é que a terceira componente era o t. Então, conforme o argumento aqui ia mudando, né? Porque aqui era cosseno t, seno t e t, a altura também ia mudando. Então, ela girava, lembra? Só que a altura ia mudando de acordo com esse movimento de rotação. Então, por isso que nós tínhamos a hélice. Agora, veja, nós temos dois parâmetros, né? Então, o que nós temos aqui, ó, é cosseno de u, seno de u, ou seja, um comportamento circular, só que a nossa altura está livre, ó. Então, para cada v, nós temos uma altura. Então, pense, se nós pegarmos v igual a zero, que objeto que é esse? Agora, nós temos uma componente só que é u, isso dá uma circunferência na altura z igual a zero. Se eu pegar z igual a 1, vai dar uma circunferência na altura z igual a 1. Então, veja que para qualquer z nós temos essa circunferência. No final das contas, o que nós temos é um cilindro. Tá vendo? Eu nem escrevi, porque é bem facinho de enxergar, né? Nós temos o cosseno e o seno, que descrevia o círculo, e agora nós temos uma altura livre v. Interessante, né? Então, de fato, eu até deixei o desenho aqui. Veja, é um cilindro, esse cilindro roxo que eu desenhei, ó, de raio 1, né? Também está passando no 1 aqui também, né? Nos eixos x e y. E ele tem aqui como alturas livres, né? Já que o u e v está pertencendo a todo o R2. Tranquilo, pessoas? Acham que beleza, hein? Sempre lembrando, só quando eu falo de superfície, eu estou falando de algo bidimensional, né? Então é só a casquinha do cilindro, tá? Ele não é maciço aí, né? O meio dele é oco, tá bom? Beleza, pessoal? Então, não sei se vocês repararam aqui, essa questão dos parâmetros, assim como era lá no caso de curvas, ele é importante, né? Então, tanto neste exemplo quanto no anterior, veja que eu considerei o u e v pertencente a todo o R2. O que aconteceria se eu limitasse esse u e esse v? Então, quando a gente pensa lá em curvas, quando eu faço essa limitação no u e no v, o que acontece? Eu estou colocando um ponto final e um ponto inicial na curva, lembra? Aqui é a mesma ideia. Quando eu limito esse u e esse v, eu estou colocando uma fronteira nessa curva, nessa superfície, perdão. Eu estou fazendo essa superfície ficar limitada. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu vou considerar o mesmo cilindro, ó, cosseno de u, seno de u e v, só que agora eu vou limitar os parâmetros. Ó. Então, o u e v mora nesse retângulo. O u está variando de 0 até π sobre 2 e o v de 0 até 3. Bom, qual objeto que é esse, né? Como a equação vetorial é a mesma, então, novamente, nós temos um cilindro. A questão é, será que é um cilindro todo? E a resposta é não, né? Nesse sentido que eu comentei com vocês, ele vai ser limitado. Então, veja, ó, o nosso u ele está variando de 0 até π sobre 2, certo? Quem que era o u aqui? Ó? É o que está dentro do argumento do seno. Então, se a gente voltar até para o exemplo anterior, ó, o u ele nos dizia o quanto que está girando esse círculo. Agora, nesse caso, como está de 0 até π sobre 2, o que vai acontecer? Ó? Ele só vai girar nessa parte positiva aqui, para x e y positivo, concordo? É só 1/4 de círculo, né? Então, ele só vai dar uma pequena giradinha aqui. E agora o nosso v ele está variando de 0 até 3. Então, quem que nos dá o v? Ó? É a altura. Então, nesse caso aqui, era todo o eixo z, né? Varria todo mundo. Agora, a nossa altura é limitada de 0 até 3. Então, o que isso está nos dizendo? Que o cilindro ele vai começar aqui no 0, né? A altura z igual a 0, e ela vai só até a altura z igual a 3. Então, o que vai acontecer, pessoal? Vai ficar esse pedacinho do cilindro. Ó. Tá vendo? Só está girando na parte positiva e está aumentando aqui, né? Está crescendo no eixo z só de 0 até 3, até a altura 3. Tá? Então, é o mesmo comportamento lá do caso de curva. Quando a gente limita o domínio dos parâmetros, a gente está limitando essa superfície, só considerando um pedaço dela. O que vai ser importante, porque lembra quando a gente trabalhou com comprimento de arco lá, né? A gente precisava de algo limitado.
Aqui é a mesma coisa. Para a gente calcular a área, né, nós precisaremos de algo limitado aí também. Beleza, pessoal? Muito bem, então, ó, essa ideia, né, bem geral, né, pessoal, só 3 exemplos aí, mas que a gente consegue interpretar a superfície. É claro que superfície é difícil, curvas já eram difíceis, né, mas aqui também é complicado. Se a gente tiver uma equação muito estranha, a gente não consegue interpretar. Eu vou explorar mais no decorrer do curso com vocês. O que eu quero falar com vocês agora é o percurso contrário. Então, se eu te der uma superfície, falar assim, ó, essa aqui é a equação que descreve tal superfície, será que você consegue me dizer qual que é a parametrização para essa superfície? Então é isso que nós iremos explorar, pessoal. Quer ver? Vamos fazer aqui alguns exemplos, e aí no decorrer dos exercícios que nós fizermos mais para frente, eu vou fazendo outros. Tá? Não vou encher vocês de exemplo aqui, senão vai ficar muito complicado, né? Mas vamos começar com esse primeiro, ó. Então veja que é o percurso contrário do segundo exemplo que eu dei para vocês, né? Eu quero parametrizar um cilindro. Então nós temos esse cilindro x² mais z² igual a 4, lembrando que é uma geometria tridimensional, então isso de fato é um cilindro, e é um cilindro de raio 2, né? Em que quem está furando ele aí é o eixo y, tá bom? Então ele está no meio do eixo y. Muito bem, pessoal, como é que eu faço para parametrizar isso? Então é a mesma ideia no percurso contrário daquele caso, ó, veja. Aqui, até esse mesmo, né, só que não limitado agora, nós tínhamos cosseno, seno e nós tínhamos um v, porque esse v era a altura. Agora, nesse caso, pessoal, quem que eu vou chamar de o x de quem e o z de quem? Eu vou até rabiscar um pouquinho aqui no quadrinho, ó. A ideia é muito semelhante, entretanto, vamos aqui, não é um tempo desperdiçado. Eu vou lembrar daquela equação, né? Eu quero que x² mais z² seja igual a 4, então eu posso falar que o nosso x, lembra que é algo de duas componentes, né? De u e v. Eu vou falar que isso aqui é igual a 2 cosseno de u, por exemplo, tá vendo? Aí, bom, nós temos a relação entre x e z, né? Então eu vou chamar agora a nossa z de uv, que é a terceira função componente aí, eu vou chamar agora de 2 seno de u. Não aparece o v, né, pessoal? E não aparece de fato porque o nosso raio não está se alterando, né? Ele é um raio fixo aí igual a 2. Por isso até que eu chamei de 2. Se eu trocar o seno com o cosseno, vai mudar a questão da orientação, que nós vamos falar mais para frente. Mas esse é um exemplo, tá? Uma parametrização possível. E como que eu faço em relação a essa questão da altura, né? Porque agora, veja, o nosso y que está descrevendo a altura. Não tem problema, nós colocamos ele agora como sendo a outra variável, né? Então, de uv igual a v. Aí você pode falar assim, ah, professor, mas está bem estranho, porque você está falando que o x, o y e o z são funções de duas variáveis, mas na verdade só depende de uma. Não tem problema, né, pessoal? O v está ali escondido, ele está desaparecido em cada uma nas duas primeiras e o u não aparece na segunda. Mas não tem problema. Isso pode acontecer, tá? A questão é que a r de uv que nós vamos desenvolver, que vai ser a função vetorial que descreve essa superfície, né, que parametriza essa superfície, ela sim precisa depender de uv. Quer ver? Eu vou até passar os slides aqui que eu escrevi, ó. Mesmo esquema, mesmo princípio. Eu chamei a x de 2 cosseno de u, a y de v e a z de 2 seno de u. Então, quando a gente usa essas informações, veja que satisfaz, né? x² mais z² é igual a 4, e como é um cilindro, nós temos o y livre, né? E aí, a função vetorial propriamente é essa. E aí, como eu estou pensando no cilindro todo, eu vou considerar o u e v pertencente ao R2. Eu poderia limitar o u, por exemplo, né, pessoal, de 0 até 2π, porque daí eu estaria dando só uma volta. O que eu estou fazendo aqui é preenchendo várias vezes, né? Para efeito do que nós vamos desenvolver mais para frente, isso vai importar. Assim como era no caso das curvas lá, né, quando a gente falava de circunferência. Mas para aqui assim tá bom, tá, pessoal? Só para a gente entender o formato. Eu nem vou colocar aqui o desenho, né, porque é a mesma coisa do outro. Tudo bem? Mas assim que a gente parametriza. Então, assim como eu falei para vocês, quando aparecer lá, apareceu que pertence, está em cima de um cilindro, a ideia é chamar de cosseno e seno, lembra que a gente fazia isso com curvas? A ideia é a mesma aqui. Se aparece algo envolvendo o cilindro, chamar de cosseno e seno. Beleza? Muito bem, vamos fazer mais uma aqui, ó. E agora, como é que eu faço o percurso contrário para o caso do plano? Tá vendo que eu já dei a equação de um plano para vocês, né? E eu quero que a gente escreva qual que é a parametrização para esse plano, né? Ou seja, qual que é a função vetorial que descreve esse plano. Se a gente lembrar o que nós fizemos no exemplo, né? Como que foi dado para vocês aqui no exemplo anterior, veja, eu dei para vocês essa expressão em que nós tínhamos u e v aqui aparecendo, né? Que eram aqueles vetores, que até eu escrevi aqui no quadrinho, que era a ideia dessa equação paramétrica do plano. O problema, pessoal, é que quando a gente trabalha com a equação do plano igual está aqui embaixo, nós temos um vetor que é normal. Como é que eu vou encontrar dois vetores deste plano? Até é possível, tá, pessoal? Mas aí eu teria que encontrar dois vetores que são ortogonais a esse normal, dá muito trabalho. Tem um jeito de fazer isso, pessoal, que é muito mais simples e vai funcionar em diversos outros casos, que é o seguinte, ó. Nós vamos fazer uma pequena continha, vou até fazer nesse mesmo quadrinho porque cabe, e eu vou fazer o seguinte, lembra quando a gente trabalhava com curvas, que em algumas situações nós escrevíamos as variáveis
y e z, por exemplo, em termos de x, e aí nós usávamos o x como sendo parâmetro, né? Nós fizemos isso, inclusive, em exercícios que estão na lista, né? A gente pode fazer isso aqui também. Só que agora nós precisamos de algo de duas variáveis. Então eu posso escrever o z em função de y e x. Por exemplo, ó, nesse caso aí, quanto que vale o z? Ó? Eu vou isolá-lo, né? Então eu vou passar o z para lá, ele vai ficar 2x menos y menos 3. Concordam comigo? Então, olha, eu escrevi o z em função de x e de y. Então, quem que pode ser uma função vetorial que descreve esse cara, né? Ó, lembrando que são duas variáveis agora, eu vou usar o x como sendo u e o y como sendo v. Ó. Então, vai ficar u, v, e aqui na última vai ficar o z. Né? Só que o z ele é 2 vezes x, ou seja, 2u menos v menos 3. Ó. Veja se vocês entendem. Então, eu escrevi o z em função de x e y, e eu usei o x e o y como sendo os parâmetros, igual nós fizemos lá anteriormente. Isso é possível, tá, pessoal? Então, sempre que eu conseguir isolar uma das variáveis em função das outras, né? Então, por exemplo, o z em função de x e y, igual nesse caso, ou o y em função de xz, ou o x em função de yz, eu posso usar essa estratégia. Então, o z ficou, ó, veja, o z ficou igual a 2x menos y menos 3, igual a gente escreveu aqui, e aí eu usei o y igual a y e o x igual a x mesmo, né? E aí a gente utiliza esse y e esse x como sendo os parâmetros, né? Então, escrevendo em termos de u e v, só para manter a mesma tradição aí, o padrão, né? Essa é a nossa função vetorial. Então veja que nesse caso, né, pessoal, a gente conseguiu fazer isso tranquilamente, tá? Não é sempre que você vai conseguir, tá? Então às vezes você não vai conseguir escrever o z em função desses caras, né? Às vezes o z não aparece na sua expressão, que daí seria um plano que é paralelo ali, né? Aí é um pouquinho mais delicado. Mas se você conseguir fazer isso, isole uma das variáveis, tanto faz qual. E a mesma situação, ó, por mais que esteja uma carinha um pouquinho mais feia, que eu vou até voltar para o outro quadrinho, veja que nós temos também aqui algo parecido, ó. É uma coisa que tem um número, u e v, um número u e v, um número u e v. Só que agora o que está acontecendo é que só está aparecendo u e v, né? Foi só uma outra maneira de reescrever, né? Nós consideramos um outro ponto ali, dois vetores que são ortogonais a este normal, mas é a mesma situação. Tudo bem? Então, o jeito mais fácil de fazer é esse. Isole uma das variáveis. Inclusive, o que é bem interessante disso, pessoal, é que isso aqui se aplica a outros casos. Por exemplo, ó, vamos fazer mais um exemplo aqui. Tá como exemplo 5, mas seria um exemplo 6. O que nós temos agora é que parametrizar o paraboloide elíptico, tá vendo? Então esse aqui é um paraboloide elíptico, z igual a x² mais y², né? Veja que aqui não funciona a ideia de cosseno e seno, porque se eu chamar o x de cosseno e o y de seno, então o z seria uma constante, né? E não é verdade, o z varia, então eu não posso fazer isso. O desenho até, eu coloquei ele aqui embaixo, ó, esse aqui é o nosso paraboloide, tá vendo? Então como é que eu faço para parametrizar isso? Parece bem difícil, mas é o mesmo princípio, ó. Nós não temos z escrito em termos de x e de y, então como é que eu posso considerar o x e o y como sendo os parâmetros e aí o z com essa equação? Então veja, eu até escrevi aqui embaixo, ó, eu vou até considerar como x e y para vocês irem se acostumando, mas é essa, x, y e o nosso z que é x² mais y². Se você quiser escrever em termos de u e v, vale isso, uv, u² mais v². Então é relativamente simples desde que a gente consiga isolar, né? Isso aqui funciona sempre, pessoal, quando a gente consegue isolar o z, né, como eu disse para vocês, e a gente trata isso como sendo gráfico de função, porque eu escrevo o z como uma função de x e y, tá vendo? Então isso aqui é uma coisa que chama gráfico de função. Eu estou fazendo um caso mais geral, que é só para ilustrar para vocês como que se comporta essa ideia de superfície, né, de parametrizar, mas nós poderíamos ter um caso um pouquinho mais delicado. Por exemplo, imagina que eu não considero o paraboloide inteiro. Eu considero o paraboloide só abaixo de z igual a 4. Aí como é que eu faço daqui? A ideia funciona igual, né? Então eu faço aqui, o z é igual a x² mais y², usamos essa parametrização, o que vai mudar é aqui, ó, em relação ao domínio. Porque agora o nosso domínio não é mais todo R2, porque nós não temos todo o paraboloide, nós só temos um pedaço, né? E como que a gente vai fazer para encontrar esse domínio, né? Como é que a gente vai determinar quais são os x e y para que nós tenhamos só esse pedaço? Porque veja que eu não posso falar assim, é fácil, eu pego o z de 0 até 4. Não, eu não posso fazer isso, né? Porque não é o z mais que é nosso parâmetro é x e y. Então eu preciso dizer qual que é a região do R2 que eu estou considerando para que esse paraboloide, né, a partir dessa parametrização, esteja compreendido nesse intervalo que eu estou dizendo. Então é um pouquinho mais delicado. Eu vou tratar isso com vocês no próximo vídeo, porque daí eu faço um caso geral, inclusive daí eu resolvo esse exercício com vocês, essa peculiaridade do z estar limitado. Tá? Mas é simples, tá, pessoal? É a mesma ideia, nós só vamos ter que usar um macete ali para decidir qual que é o domínio desse parâmetro, né, do x e do y. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então esse aqui é o nosso paraboloide elíptico. E só para finalizar, pessoal, vamos fazer mais um último exemplo aqui, ó,
em que nós iremos agora trabalhar com a esfera. Então, parametrize a esfera x² mais y² mais e² igual a 1. Então, é a superfície esférica, né, pessoal? Lembrando que é só a casquinha, não é o sólido, né? Não está preenchido ali no meio. E é uma esfera de raio 1. Então, como que nós fazemos para parametrizar esse objeto, pessoal? Vamos lá, é um pouquinho complicado. Não é complicado, na verdade, né? Mas é um pouquinho delicado ali e é um padrão que a gente vai utilizar sempre quando a gente trabalhar com esferas. Se vocês observarem aqui, pessoal, vou voltar um pouquinho. Como que nós lidamos com essa situação, né? Como que a gente fez para interpretar e para parametrizar esse cilindro? O que nós utilizamos, talvez sem perceber, é a mesma ideia da gente escrever pontos em termos de coordenadas cilíndricas. Não sei se vocês se lembram disso, né? Nós utilizaremos nesse curso mais para frente integral tripla, em que nós precisaremos de coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Quando a gente for fazer resolução de integral tripla, que nós precisaremos dessa mudança de variável, eu vou fazer um resumo com vocês, tá? Não se assustem, eu vou lembrar vocês. Mas eu vou precisar de uma ideia agora, então eu só vou falar meio superficialmente. Lá na frente eu retorno e faço isso de uma maneira um pouquinho mais bem feita, digamos assim. Mas aqui o que nós usamos é essa ideia. O que é coordenadas cilíndricas, né? Só falando superficialmente. É a mesma ideia de coordenadas polares, a mesma coisa. Nós temos uma região circular, no entanto nós temos uma altura. É isso que é coordenadas cilíndricas. É polar com uma altura. Então veja, nós temos a ideia de r cosseno θ no x, r seno θ no y, no z, e nós temos uma altura v. Então essa aqui é a ideia de coordenadas cilíndricas. A diferença é que quando a gente faz polares, por exemplo, a gente está falando de região plana. E quando a gente faz coordenadas cilíndricas, nós estamos falando de sólido. Como a gente quer só a casquinha, nós fixamos o raio igual a 2. Tá bom? Então, assim, bem superficial, tá, pessoal? Mas isso daqui que está aqui, garanto para vocês, é a mesma ideia de coordenadas cilíndricas. Porque o nome sugere, né, pessoal? Coordenadas cilíndricas é a gente descrever pontos no espaço como se eles estivessem dentro de um cilindro. E nós queremos encontrar os pontos que estão em um cilindro. Então, é bem razoável, né, fazer isso daí. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque agora tá aí, tá no esquema para nós, né? Nesse exemplo 7, a gente quer fazer uma esfera. Então, nós vamos usar coordenadas esféricas. É a mesma ideia, tá? Vamos aqui para o nosso quadrinho da lembrança. Ó. Eu já até deixei um desenho pronto aqui para a gente lembrar a ideia de coordenadas esféricas, né? Para eu não precisar sofrer e desenhar. Mas como eu disse, superficialmente, tá? E não é um trocadilho porque a gente está vendo aula de superfícies, tá? Mas quando a gente, lá na frente, aí eu ensino vocês direitinho a fazer essa ideia, tá? Só preocupando com o jacobiano lá, aquela mesma ideia, tudo isso a gente vai tratar melhor. Mas para a gente interpretar, pessoal, como é que nós escrevemos coordenadas esféricas? Porque na verdade é um sistema de coordenadas no R3. Então se a gente pegar esse ponto aqui, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, vejam. Esse ponto aqui, ele pode ser escrito como componentes x, y, z, normal, coordenadas retangulares, ali cartesianas. Entretanto, nós podemos pensar ele da seguinte maneira. Quando a gente traça esse segmento, pessoal, que é o segmento que une este ponto à origem, ele vai ter um tamanho. Então, esse tamanho nós chamamos de r, que é a mesma ideia de polar, lembra? Nós temos um raio. Além disso, em polares, nós tínhamos um ângulo. Lembra que era o ângulo formado com o eixo positivo do x. Aqui, nesse caso, nós temos dois ângulos. Então, nós vamos ter este ângulo φ, ó, que é o ângulo formado entre esse segmento e o eixo positivo z. E quando nós projetamos aqui, ó, nós temos este ângulo, que é o ângulo formado com o positivo do x, que é o θ. Então, veja, se tivesse aqui no plano xy, ó, seria polar. Nós teríamos esse tamanho, que é o raio, e nós temos o ângulo com o positivo do x. Quando a gente levanta, a gente se preocupa também com esse ângulo formado com o positivo do z. Tudo bem? Pode parecer um pouco complicado, tá, pessoal? Mas é bem simplesinho. Como eu disse, depois nós vamos trabalhar com isso e vai ficar bem de boas aí. Muito bem, pessoal. Isso aqui, então, é a ideia de escrever um ponto em termos de coordenadas esféricas. Quando a gente faz isso, como que fica a mudança, né, de cartesianas para esféricas? Ou o contrário, né? Nós fazemos o seguinte, ó. A gente considera o x, então, igual. Vamos lá, que caso você lembre, fale aí. Fica r seno φ. Vou usar o mesmo φ que está ali, tá, pessoal? Eu não costumo usar esse var φ aí, mas eu vou usar aqui. Então, é seno φ cosseno θ. O nosso y, ele fica igual a r seno φ seno θ. E o nosso z, né? Deixa eu só puxar um pouquinho para cima, senão não vai caber. Mas esse z, então, ele fica igual a r cosseno φ. Então, esse que é o esquema, pessoal. Então, ó, quando a gente faz a mudança, fica o x igual a r seno φ cosseno θ, r seno φ seno θ, r cosseno φ. Essa não é a única mudança, tá, pessoal? Existem outras que você pode alterar, e os cossenos com os senos, depende do livro, tá bom? Eu utilizo assim, eu aprendi assim, e é assim que eu passo para meus alunos. Então, se vocês quiserem utilizar de uma outra maneira, não tem problema, só vai mudar um pouco a variação que eu comentei com vocês. Então, essa é a noção. E assim como era em polares, né, quando a gente está trabalhando com uma região que é esférica, que nós precisamos utilizar isso,
Nós precisamos identificar de que maneira que esse raio está variando e de que maneira que esses ângulos estão variando. Então vamos para a nossa situação, né, que é o que a gente está querendo trabalhar. Ó. Até deixei aqui nos slides pronto o desenho da esfera, ó. Olha que bonitinha. Então nós temos essa esfera, que é a esfera completa aí, né? E nós precisamos ver essa ideia da variação do raio, da variação dos ângulos, tá bom? Então primeiro em relação ao raio, pessoal, de quanto até quanto está variando o nosso raio? Não é de 0 até 1. Por que não é de 0 até 1? Porque é só a casquinha. Essa ideia de coordenadas esféricas, ela vale para sólidos. Então como é só a casquinha, esse R aqui, ó, pessoal, ele fica igual a 1. Tá? Então ele é sempre 1, fixo igual a 1. Porque é só a casquinha, ele não está variando 0 até 1. Se fosse o sólido, iria variar. Beleza? Muito bem. Agora, como que está variando esses ângulos aqui? Ó? Vamos olhar para o nosso desenho, pessoal. Como que está variando esse ângulo θ e esse ângulo φ? Note, ó, o θ, pessoal, para gerar essa circunferência, vamos olhar só para o plano base aqui, ó, que é onde ele está girando. Eu vou girar o círculo inteiro, tá bom? Então eu vou girar, olhando para os slides aqui, ó, o círculo inteiro. Então, para isso, eu vou variar esse θ de 0 até 2π. Bom, para ele dar a volta inteira. Ó. Então eu vou até escrever aqui na frente, depois nos slides tem ali, tá, pessoal? Mas o nosso θ, ele vai variar de 0 até o 2π aí, que é para ele dar a volta inteira. Então com isso, pessoal, veja que eu gerei toda a circunferência aqui, ó. Digamos o equador aqui dessa esfera, né? Então geramos o equador. Agora, pessoal, como que eu giro essa circunferência, porque ela já está gerada a partir do momento que eu decidi quem é o θ, né? Como que eu giro essa circunferência em relação ao eixo Z para gerar a esfera inteira? Então, um primeiro chute muito razoável seria assim, também vou dar a volta inteira, né? Porque nós temos a esfera inteira. A questão, pessoal, funciona, tá? Só que quando você dá uma volta inteira, você vai gerar duas esferas. Você vai estar dando duas voltas na esfera. E por que isso, né? Porque quando nós consideramos esse círculo, olha para ele aqui, ó. Eu tenho o círculo ali que nós giramos a partir desse θ, né? Quando eu giro ele uma vez só, veja, eu vou girar uma vez, ó. Nota que essa parte aqui de cima, ela vai girar toda essa parte aqui da frente, ó. E essa parte de trás vai girar toda, a de baixo vai girar toda de trás. Vê se vocês concordam, ó. Tá vendo? Não ficou muito bom aí, né? Mas vocês entenderam? Então, veja, pensando aqui no nosso desenho da esfera, né? Essa questão, ó. Quando a gente pega só essa parte aqui, que é onde o verdinho é positivo, quando eu giro meia volta, vai pegar toda a parte aqui da frente, né? Ó. Digamos que esse aqui seja o eixo Z, tá vendo? E quando eu gero a parte de trás, quando eu girei, vai pegar toda a parte de trás aqui, ó, né? Deu para compreender, pessoal? Então essa que é a noção. Quando eu giro esse círculo, né, uma meia volta só vai girar todo mundo, porque tem dois pedaços. Então, reflitam um pouquinho, tá, pessoal? Talvez não tenha ficado tão claro, acho que eu me baguncei um pouquinho. Mas essa que é a noção, porque basta que nós pegarmos, então, esse nosso φ aí, eu não gosto dessa notação, mas ele varia de 0 até π, ó. Tá? Basta fazer isso que gera, né? Até coloquei aqui no nosso quadrinho, veja. Nós temos, então, seno φ, cosseno θ, seno φ, seno θ, cosseno φ. Veja que eu considerei aqui já o R igual a 1, porque é só a casquinha, e essa noção, né? O θ variando de 0 a 2π e o φ de 0 até π. Beleza? Muito bem, o que aconteceria, então, se eu pegasse o φ variando de 0 até 2π, como seria um chute inicial, e eu comentei com vocês, nós vamos estar gerando, aí passando pela esfera duas vezes. Isso não é um grande problema para efeito de desenho, né? É o mesmo objeto, mas eu prefiro já passar assim para vocês, porque quando a gente trabalhar com área, eu só posso passar uma vez no mesmo ponto. Então, aí nós teremos que considerar esse objeto. Beleza, pessoal? Então, só reflitam um pouco isso que eu comentei com vocês, né? Que talvez eu tenha pecado aqui, não tenha feito muito claro. Mas essa ideia de como que está girando o θ e o φ, né? Que o θ dá uma volta inteira, e a partir do momento que o θ deu uma volta inteira, basta que o φ dê meia volta. Se ele fizer só meia volta de 0 até π, nós já conseguimos gerar a esfera inteira. Beleza? Então, beleza, pessoal. Então, o que eu queria tratar de exemplo com vocês de início era isso, para vocês terem esse primeiro contato com as superfícies, né, entender como é que elas funcionam. Não é um trabalho fácil, né, longe disso. E aí, no próximo vídeo, eu faço um vídeo separado, trabalhando com dois casos com vocês, que é o caso que é gráfico de função, igual nós fizemos no caso do plano e do paraboloide, mas com aquela sutileza ali do domínio, né, e também trabalhando com superfície de revolução, que é igual vocês trabalhavam no cálculo 2, quando vocês tinham sólido de revolução, né, que vocês pegam uma curva e gira ela. Isso vai gerar uma superfície e a gente consegue um modelo padrão para parametrizar essa superfície. Então nós tratamos disso no próximo vídeo. Combinado? Muito bem, pessoal. Então, nosso primeiro passo foi dado. Nós vamos trabalhar com mais esse vídeo parametrizando e depois nós partimos para as nossas ferramentas, né? Como é que eu calculo, por exemplo, a área desse objeto, né? Como é que eu consigo enxergar um plano tangente a esse tipo de coisa? Tudo isso nós iremos explorar nesse curso antes de trabalhar finalmente com as integrais de superfície. Beleza, então, pessoal. Então, agradeço a atenção de vocês aí. Peço desculpas qualquer coisa. Se cuidem. Abraço.